Oi, quinto ano, tudo bom? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o texto narrativo, que é um dos tipos de textos que nós aprendemos na aula passada. Você lembra o que é um texto narrativo? Isso mesmo, o texto narrativo, ele conta uma história. E exemplos de textos narrativos, nós temos contos, fábulas, lendas, novelas. E todos esses são gêneros textuais do tipo narrativo. Ok? Agora, o que será necessário para se escrever uma história? Ah, professora, eu sei. O lápis e a folha. Ah, pode ser o computador também. Sim, é verdade. Mas dentro da história, o que será necessário para que essa história aconteça? Ah, professora, tem personagem, local e só. Só? Não, nós temos outros aspectos, fatores que pertencem à história para que ela aconteça. Vamos conhecer? Tá pronta? Tô legal. Para que uma história aconteça, nós temos personagens, que são os atores que praticam a ação dessa história. Nós temos o local, que é onde os fatos acontecem. Nós temos o tempo, que é quando a história acontece. E nós temos o narrador, que pode participar da história ou não, apenas observar. Nós temos o narrador personagem, que é aquele que participa da história, e nós temos o narrador observador. Ah, professora, mas eu já leio muito e eu sei que tem um narrador que já sabe tudo que está acontecendo na história, até o que os personagens estão pensando. Ah, em livros mais complexos, nós temos o narrador onisciente, que é aquele que sabe tudo da história, inclusive o que os personagens estão pensando. E para finalizar os nossos elementos da história, nós temos o enredo. Ah, professora, eu sei, o enredo da escola de samba. Não é bem esse enredo. O enredo é o esqueleto da história. É o conteúdo que se constrói a história. O enredo envolve o tema, o conflito, personagens, local e o tempo. O tema envolve a pergunta: vou falar sobre qual assunto? Qual assunto irei falar? Falarei sobre tecnologias? Falarei sobre timidez? Falarei sobre educação? O conflito é aquilo que vai gerar a confusão na história, para que se desenrole a história e chegue ao seu final. E para que se tenha tanto o tema quanto o conflito, é necessário, como já expliquei, personagens, o local e o tempo da história. O enredo é a história de fato. O personagem apresentado, acontece um conflito, o personagem supera o conflito e, no final, o personagem termina diferente do que ele começou. Agora que você já sabe
Quais são os elementos da narrativa? É o que, professora? Os elementos da narrativa. São aqueles elementos que são necessários para compor a história. Personagem, tempo, espaço, narrador, enredo. Tudo isso, todos esses são chamados de elementos da narrativa. Vamos ver se você é craque nos elementos da narrativa? Eu vou escolher uma história de um livro que você tem aí na sua casa. A professora Juliana escolheu o livro Uma Ilha a 1000 milhas daqui. Corre lá, pega lá. Ou se não, vamos ver se você nem precisa do livro. Porque agora nós vamos jogar, tá bom? Vou fazer umas perguntas e vocês vão responder. Vou dar um tempinho e aí vocês respondem, tá bom? Vamos lá? Primeira pergunta dos elementos da narrativa do livro Uma Ilha a 1000 milhas daqui é: quais são os personagens deste livro? Tempo! Se você respondeu Marcelo, Odila, Joaquim e Heloína, acertou. Tem também o último personagem que aparece lá no final da história, que é o tio do Marcelo. Ok? Próxima pergunta. Quando passa a história do livro Uma Ilha a 1000 milhas daqui, de Jonas Ribeiro? Será que é no passado? Será que é no presente? Será que é no futuro? Será que existe alguma palavra no texto deste livro que diz quando começa a história, se é atual ou não? Bom, vou dar 3 opções. Você acha que a história é nos dias atuais ou a história é de antigamente? E professora, acho que é nos dias atuais. E como é que você sabe disso? Tenho certeza que você observou as ilustrações, além disso, durante a leitura. Por isso que as ilustrações são importantes. O Marcelo recebeu um objeto tecnológico e que isso se refere aos dias atuais. Será que você se identificou com o Marcelo? Próxima pergunta. O espaço ou o local onde acontece a história? Uma ilha a 1000 milhas daqui? Ah, professora, isso é fácil. Na ilha. Será que é só na ilha? Ou será que é na casa de alguém? E professora, agora eu estou na dúvida. Eu não sei se é na ilha ou é dentro da casa onde o Marcelo está com os avós. Ah, se surgiu essa dúvida, não existe o local principal da história. Existe o local ou os locais onde acontece a história. Tanto a ilha, essa ilha é uma ilha ficcional, quanto na casa dos avós do Marcelo, são os locais da história. Vamos agora falar do narrador. E aqui a professora Juliana vai querer saber só 2 tipos de narrador. Que tipo de narrador aparece no livro Uma Ilha a 1000 milhas daqui? É um narrador personagem, ou seja, aquele que participa da história? Ou é um narrador observador, aquele que apenas conta a história? Qual narrador que você acha que é? Se você respondeu narrador observador, você acertou! O narrador
da história deste livro, de Uma Ilha a Mil Milhas Daqui, ele não participa da história. Ele apenas conta a história. E para terminar com os nossos elementos da narrativa, nós temos o enredo, que é... Se o enredo é a história em si, qual será o enredo de Uma Ilha a Mil Milhas Daqui? O personagem Marcelo é apresentado e os demais personagens também, que são os avós. Depois acontece o conflito, que é quando o Marcelo ganha o computador, fica excessivamente no aparelho e se muda para a ilha. Marcelo recebe uma mensagem dentro da garrafa, enviada pelos avós, e decide voltar para casa. Agora o personagem supera o conflito, ou seja, Marcelo volta para a casa dos avós e recebe um abraço caloroso. E o personagem termina diferente do que começou. Marcelo, apesar de receber o computador novo, quer apenas o colo dos avós. E aí, você acertou todas as perguntas que eu fiz? Ou será que não? Eu espero que sim. Agora você vai no Google Forms, vai ler a história que está lá do menino e o apito e vai responder sobre a aula de hoje. Será que você consegue encontrar os elementos da narrativa nessa história? Tomara que você acerte, porque eu sei que você é muito espertinho, tá bom? No mais, é isso e vejo vocês na próxima aula. Beijo!